Olá, olá, pessoal, tudo bem? No vídeo desta semana, a gente vai fazer um bate-bola sobre a possibilidade ou não de utilizar a trava dos 30% no imposto de renda para fins de aproveitamento do prejuízo fiscal, também nos casos de extinção por incorporação. Bom, esse é o tema dessa semana. Para você que chegou aqui até agora, eu sou a professora Renata Milim, professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da USP, entre outras universidades. Doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, autora de livros e artigos científicos. Advogada há mais de 20 anos e atualmente conselheira no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Se você já gostou desse tema, aproveita para se inscrever no canal, acionar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. Então, o tema de hoje versa sobre a trava de 30% para fins de aproveitamento do prejuízo fiscal na extinção de pessoa jurídica por incorporação. Vamos contextualizar a parada primeiro aqui para vocês. O que é prejuízo fiscal? Prejuízo fiscal é quando uma empresa do lucro presumido ou do lucro real, ela fecha o trimestre ou ano no negativo. Então, se ela fecha no negativo, foi porque ela não deu lucro, ela não teve acréscimo patrimonial apto a gerar tributação no imposto de renda. E o que acontece? Quando se tem um prejuízo num ano e lucro no outro, ou num trimestre e no outro trimestre, no caso de um lucro presumido ou no lucro real trimestral, o que acontece? Se eu tenho um trimestre aqui que eu tive um prejuízo de 100, e no próximo trimestre eu tive um lucro de 100, antigamente, lá antigamente, muito antigamente, se permitia o aproveitamento do prejuízo fiscal 100% no trimestre seguinte, ou seja, 100 menos 100, eu não pagava tributo. A coisa foi desandando, o planejamento tributário foi sofrendo alterações, a legislação foi blindando esse tipo de manobra e, posteriormente, com a lei 8981 de 95, lá no artigo 42 e no 58 para a CSLL, vou ler aqui para vocês. 42, cadê ele? 42. A partir de 1º de janeiro de 95, para o efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido ajustado para as adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do imposto de renda poderá ser reduzido em, no máximo, 30%. A mesma coisa a gente vê a título de contribuição social sobre o lucro líquido, lá no artigo 58. Os contribuintes começaram a achar que ele não podia ter essa limitação, tanto que o Supremo Tribunal Federal já avaliou essa questão e entendeu que é constitucional esse limite de compensação de 30%. Lembra daquele meu exemplo? 100 aqui, 100 aqui, 100 negativo, 100 positivo no próximo trimestre. Então, 30% do lucro do trimestre posterior, eu posso pegar do prejuízo do trimestre anterior e pagar sobre a diferença. Então, se eu apurei 100, eu pego 30% do prejuízo fiscal do trimestre anterior, eu vou pagar o imposto de renda sobre 70. A regra ela veio para fazer com que o contribuinte pague de alguma forma o imposto de renda e não haja, né, o não pagamento total do IR nessas condições. A questão é, será que essa trava é condicional? Será que essa trava é incondicional? Será que o contribuinte pode, a qualquer tempo, compensar esses 100%? O Supremo, quando analisou essa questão, vou te dizer que o número do precedente, eu tenho ele aqui para vocês. É uma repercussão geral, o RS 591340 de São Paulo, que foi julgado no dia 3 de fevereiro de 2020. E nesse precedente ficou consolidado que, de fato, essa trava de 30%, é o nome carinhoso que se dá ao tema, trava de 30%, ela é constitucional. Porque se entendeu que esse uso do prejuízo do exercício anterior, ou no caso aqui do trimestre anterior, o que acontece? Ele é um benefício fiscal. Se você está com prejuízo aqui e lucro aqui,
Cada um na sua. Você não tem que compensar o prejuízo de um ano. Isso é um benefício fiscal que eu estou te dando. Então, estou limitando em 30, tudo bem. Eu, particularmente, até concordo, sim, com essa versão aqui do Supremo. E o Supremo assim declarou, e você tem que respeitar a regra dos 30% na hora da apuração do lucro tributável, quando você tem prejuízo fiscal dos anos anteriores ou do trimestre anterior. Tudo bem. Aí, vamos imaginar que uma empresa amanhã ou depois venha a ser incorporada. A empresa A passa a ser incorporada pela empresa B. E a empresa A morreu. E ela tinha prejuízo fiscal acumulado. Será que eu só posso, na hora do meu fim, usar apenas o 30% do meu prejuízo fiscal? Ou nessa ocasião eu poderia utilizar o prejuízo fiscal integral, já que eu não vou ter mais continuidade? A minha atividade morreu. Se eu não usar ali, eu não uso mais. É exatamente essa a questão. O Superior Tribunal de Justiça analisou pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, e mais ou menos em agosto de 2020, eu vou pegar aqui o precedente se vocês quiserem anotar. O precedente é o RESP 1.805.925 de São Paulo. O relator, nesse caso, foi o ministro Napoleão, e o relator para voto foi o ministro Gurgel de Faria. Logo, o ministro Napoleão, assim como a ministra Regina Helena, que o acompanhava, restaram vencidos. Nesse caso, discutiu-se exatamente a possibilidade ou não da aplicação da trava ou não nesses casos de extinção de pessoa jurídica por incorporação. E entendeu a maioria desse colegiado da primeira turma que, como a legislação ela não traz nenhuma exceção à não aplicabilidade desses 30%, então ela é aplicável, inclusive, nesses casos de extinção de pessoa jurídica por incorporação. Então, a gente tem decisões desfavoráveis no âmbito superior Tribunal de Justiça. Agora, olhando pela questão, a trava, ela, na minha opinião, ela pressupõe uma continuidade. Porque a ideia é fazer com que, de um trimestre para o outro, você não fique prejuízo aqui, lucro aqui e não paga nada. A ideia é que você pague o imposto de renda de 3 em 3 meses, ou, no caso do lucro, anual, todo ano, compensando com os exercícios anteriores, ou, se for o caso, com o lucro do trimestre, o prejuízo do trimestre anterior no trimestral, no lucro presumido. Então, a ideia é pagar, é ter continuidade, é você usar aquilo ali conforme você vai desenvolvendo a sua atividade operacional. Agora, a partir do momento que a empresa morreu, na minha opinião, você poderia sim utilizar aquele prejuízo, tendo em vista que essa limitação ela está veiculada à perenidade daquela operação por uma pessoa jurídica. Então, veja bem, se eu morri, ou eu aproveito tudo ali, ou eu não aproveito mais. Então, não faz sentido eu acumular prejuízo que eu não vou usar nunca mais, até porque a lei veda o uso de prejuízo fiscal pela sucedida. Então, aquela que incorporou não vai poder usar o prejuízo fiscal da incorporada, por vedação legal. Então, eu uso aqui ou não uso mais. Então, o contribuinte vem pedindo isso no judiciário. Como eu falei, a gente já tem um precedente desfavorável, mas essa questão, diuturnamente, acaba chegando no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na primeira sessão de julgamento. E, recentemente, nós tivemos uma decisão, ainda que por voto de desempate, né, com relação exatamente a esse ponto, sobre a possibilidade de utilizar de não utilizar os 30% para fins de incorporação de uma pessoa jurídica e ela venha a ser extinta no momento daquela incorporação. E, por voto de desempate, já temos decisões, inclusive no CARF anteriores, por maioria, em permitir que aquela pessoa jurídica extinta venha poder, na extinção, apropriar-se integralmente daquele prejuízo fiscal, porque a trave ela existe justamente dentro de uma perenidade, dentro de uma relação perene em que eu posso usar diante do lucro o prejuízo do anterior.
E como ali essa possibilidade não existe mais, e o Supremo também não disse que não podia, ele analisou a grosso modo, ele não analisou naquelas repercussões gerais o quê? A possibilidade a qualquer tempo. Ele falou que não é possível, pressupondo naquele precedente a continuidade da empresa. Quando a empresa morre, como eu falei, já que a empresa que incorpora, aquela que vem a suceder, não pode aproveitar o prejuízo fiscal da sucedida por vedação legal, como é que eu vou limitar essa extinção em 30? Não faz sentido, eu não vou usar aquilo nunca mais. Então, seria razoável permitir que na extinção, na hora da apuração, se utilize integralmente aquele prejuízo fiscal. E foi exatamente isso que o CARF definiu recentemente, ainda que por voto de desempate pró-contribuinte, pela possibilidade daquela empresa que teria sido extinta por força de uma incorporação, pudesse, naquele momento, utilizar 100% daquele prejuízo fiscal, já que no futuro ela não terá mais essa oportunidade. Então, para que vocês saibam, eu vou colocar aqui o número. Eu vou colocar na descrição, mas eu vou falar aqui para vocês, se vocês quiserem anotar. Esse processo novo a que eu me referi, ele veio agora, viu? No comecinho de outubro, se não me engano, foi julgado, nem publicou ainda, viu? Foi no dia 10 de outubro de 2022, e o número do processo é o 19.515.005 447/2009-40. Então, nesse caso aqui, foi o caso que se deu, né? Por voto de desempate, nesse caso concreto. A divergência veio pela conselheira Lívia, que defendeu, portanto, que a trava pressupõe a continuidade da empresa e que, nessa ocasião, é possível a utilização daqueles prejuízos fiscais integralmente. Então, nesse contexto, né, a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais afasta essa trava de 30% da compensação do prejuízo fiscal. E a mesma coisa vale para a CSL, só que ao invés de prejuízo fiscal, esse nome é dado como base negativa. Então, vale os 30 do prejuízo fiscal do imposto de renda e vale os 30 da base negativa da CSL no momento da extinção da empresa por incorporação. Essa trava de 30% seria uma limitação para a compensação do prejuízo fiscal da base e da base negativa, evitando, portanto, né, que o contribuinte deduza integralmente aqueles valores e não pague 100% o imposto de renda dentro daquelas situações. Esse processo, então, é que foi analisado desta forma. Anteriormente, já tínhamos um voto por maioria para o contribuinte. Esse caso aqui foi um voto de desempate, né? Por força do que definiu aqui o CARF agora recentemente. Então, é uma boa para você ficar atento. Você que trabalha com M&A, você que trabalha com questões específicas de reorganização societária, ou que está ali dentro de um direito societário, principalmente nas operações de M&A, onde tem as operações de extinção, com incorporação de pessoas jurídicas. Então, seria importante que você fique atento a essa oportunidade e, com isso, gere uma otimização do custo tributário daquela pessoa jurídica dentro de um planejamento tributário estratégico. Então, foi isso o que eu queria comentar com vocês hoje no vídeo desta semana. E se você chegou aqui agora, não esquece de acionar o sininho, se inscreva no canal, porque toda semana temos vídeos novos em matéria tributária aqui neste canal. Até o próximo vídeo.